Fala pessoal, muito boa tarde, Deus abençoe a todos. Quero iniciar este vídeo com o versículo Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. Quero continuar este vídeo com este ato terrível que aconteceu em Taguatinga, Brasília, Distrito Federal. Um transexual por nome Agatha Lewis foi brutalmente assassinado por pessoas cisgêneros? Não. Por pastores? Não. Por quem que este transexual foi assassinado brutalmente por inúmeras facadas? Pelos seus amigos, pelos seus colegas de rua, de prostituição, por outros mais 4 transexuais. Na tarde do dia 26 de janeiro de 2017, as câmeras de segurança de um centro de distribuição dos Correios, em Taguatinga Sul, região administrativa do Distrito Federal, acompanhava a rotina de trabalho dos funcionários quando registrou o exato momento em que a travesti Agatha Lewis, de 23 anos, entrou correndo desesperada dentro do galpão. Agatha estava sendo perseguida por outras 4 travestis. Todas carregavam facas e um facão. Correram atrás de Agatha e a cercaram. Entre as prateleiras, uma delas agarrou pelos cabelos e a esfaqueou, enquanto as outras ajudavam a segurar. Depois de esfaquear Agatha, o grupo fugiu correndo do local. As 4 foram identificadas pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação do Distrito Federal. Eram elas: Carolina Andrade, de 22 anos, Samira Delton, de 20, Lohane Castro, ou Lohane, de 18, Bruna Alencar, de 20 e Letícia Oliveira Santos, apontada como mandante e por ter emprestado a arma usada no crime. Os primeiros golpes foram desferidos por Carolina e Bruna. Na sequência, Samira e Lohane também apunhalaram Agatha. Elas ameaçaram quem tentasse impedir as agressões. No perfil de uma rede social de Lohane, havia uma postagem datada do dia seguinte à morte de Agatha, em que ela, segundo a polícia, se vangloriava do crime praticado. A delegada responsável pelo caso, Gláucia Cristina da Silva, afirmou que Agatha discordava da forma que as autoras do crime viviam brigando e roubando seus clientes. A motivação para o assassinato foi inveja, vingança e disputa pelo ponto de prostituição. O motorista de aplicativo que as levou ao local e ajudou na fuga foi interrogado e respondeu em liberdade pela participação no crime. Em 17 de julho, Carolina e Lohane foram presas em flagrante no bairro Colônia Terra Nova, em Manaus, no Amazonas, depois de roubarem um homem com quem tinham pegado carona. As duas foram transferidas para o complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Em 5 de março de 2018, Bruna foi presa no bairro Freguesia do Ó, em São Paulo, capital. Ela já era investigada por um outro homicídio cometido em 2016. Em 1º de maio, ela também foi transferida para o complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Em maio de 2019, Samira foi presa em Goiânia, Goiás, por policiais da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação do Distrito Federal, DECRIM, com apoio da Polícia Civil de Goiás. Letícia aguardou o julgamento em liberdade. A Agatha morava no Distrito Federal havia 3 meses. No dia do crime, ela aguardava por clientes em uma área próxima à central de distribuição dos Correios de Taguatinga Sul, quando um carro de aplicativo de transporte chegou ao local. Carolina, Samira, Lohane e Bruna saíram do veículo com facas e facões e foram em direção a Agatha, que tentou se abrigar no galpão da agência. Os funcionários ainda tentaram socorrê-la, mas ela não resistiu aos ferimentos. As 4 fugiram com a ajuda de Letícia, que as aguardava dentro do mesmo carro em que chegaram. Em 16 de novembro de 2021, as 5 acusadas de matar Agatha Lewis foram à júri popular.
Após 2 dias de julgamento, todas foram sentenciadas por homicídio qualificado em regime fechado. Letícia Oliveira Santos, mandante do crime, foi condenada a 23 anos de prisão. Como não estava detida, o juiz expediu um mandado de prisão para ela no ato da condenação. Bruna Alencar foi condenada a 20 anos de prisão. Ao definir a pena, um magistrado levou em consideração que o crime foi praticado em local público e diante as câmeras de monitoramento. Samira e Lohane receberam pena de 19 anos. Carolina Andrade, que estava presa desde julho de 2017, foi condenada a 13 anos e 4 meses de prisão. Além da condenação por homicídio qualificado, também foi sentenciada por furto, por ter pegado a bolsa de Agatha após a morte dela. Por ter colaborado ao longo do processo, ela foi a que recebeu a menor punição. O juiz considerou que o crime foi praticado com crueldade absurda e que a vítima foi agredida de várias maneiras para que houvesse aumento do sofrimento. E eu quero usar a fala do Carlinhos Maia. Sim, temos que falar sobre o feminicídio. Temos que denunciar homens abusivos, agressores, sim. Mas também não temos que deixar de falar sobre a violência entre o grupo LGBT. Nós não podemos ser omissos à violência que acontece entre eles mesmos. Eu mesmo já fui muito violentado agressivamente por transexuais. Quando eu era transexual, quase matei, quase fui morto. Era a lei da sobrevivência. Corri muitas das vezes de transexuais, porque a agressão física e verbal não parte de fora, mas ela se inicia ali dentro. Carlinhos Maia, ele tenta tapar o sol com a peneira, né? Aproveitando aí esta triste situação da cantora gospel Sara Mariano, que foi brutalmente assassinada pelo seu esposo, né? Carbonizada. Isso é um fato lamentável. Desde já eu quero me referir às mulheres que têm seus casamentos abusivos, que têm seus companheiros agressivos. Não deixes que chegue até este ponto. Você não tem que orar. Não é pecado se divorciar. Porque quando este teu parceiro, teu companheiro, teu cônjuge, esposo, ele começa a te tratar mal, começa a te agredir verbalmente, fisicamente, ele já descumpriu a promessa que ele fez a Deus ali quando vocês se casaram. Então não é pecado divorciar. Não é pecado você dizer não a um casamento abusivo. Claro, Jesus, ele não é conivente, ele não quer o divórcio. Ele quer que tenhamos paz, alegria em nosso casamento, para que não chegue a determinadas situações como esta que estamos deparando, do caso Sara Mariano, que é só mais um dentre muitos que tem de mulheres que são assassinadas, e em sua maioria todas elas são cristãs. A maioria dessas mulheres são cristãs. Eu quero dizer a você, mulher, que vive uma vida assim, não espere chegar a este tal ponto. Porque hoje Sara não pode mais se defender. Hoje Sara não pode mais se manifestar. Porque Sara não está mais entre nós. Mas voltando ao conteúdo deste vídeo, que eu quero deixar claro a Carlinhos Maia, é que não podemos ser omissos ao que de fato acontece todos os dias também na classe LGBT. Este caso, Agatha Lewis, é apenas um também dos inúmeros que acontece de transexuais mortas e assassinadas por outros transexuais. Por isso que eu digo que a classe LGBT ela só é uma massa de manobra para colocar políticos que fazem promessas de fazerem o bem, mas não fazem absolutamente nada, apenas militam, não legislam. Eu sei porque uma vez na semana ou duas eu estou na Câmara dos Deputados aqui em Brasília e eu vejo políticos de esquerda, políticos transexuais, que dizem defender os homossexuais, mas são a favor do aborto, de uma vida que nem sequer pode se defender. Mas enfim, Carlinhos Maia, não podemos ser omissos ao que está acontecendo no meio da classe LGBT. Ou esses tais acontecimentos terríveis de assassinatos só acontece no meio
de mulheres. É só mulheres? A culpa é da igreja, a culpa é do pastor. Eu acredito que tem muitas igrejas, Carlinhos Maia, que falam sobre o feminicídio e alertam as suas ovelhas, mulheres, a não insistirem em relacionamentos abusivos. Eu acredito que há igrejas, pastores e padres que não aconselham essas ovelhas, mulheres, a ficarem em um relacionamento abusivo. Eu acredito. Eu acredito que tem muitas igrejas, pastores e padres que aconselham essas mulheres a deixar, a procurar a sua felicidade, o seu bem-estar, a sua vida. Mas, como é de se esperar, assim como Tiago Pavinato aproveitou do suicídio de Carol Weller para dizer que a culpa é da igreja por tentar implantar uma reorientação sexual. E aí todos os deputados de esquerda pegaram este gancho e querem proibir o evangelismo a pessoas homossexuais. Entendam bem que há homossexuais que estão bem com suas vidas, que estão muito satisfeitos com as suas orientações sexuais, mas tem outros que não. E não se trata de reorientação sexual, trata-se de libertação daquilo que é uma maldição na vida da pessoa. E eu não temo ninguém, não tenho medo nenhum de falar que a homossexualidade, ela é uma maldição na vida da pessoa. Quer seja ela homem, mulher, pequeno, grande, a homossexualidade, ela tem sido um câncer no planeta Terra. E tem acabado com famílias, tem destruído famílias. Ninguém escolhe ser gay. Ser gay não é uma escolha, mas deixar de ser sim. Então, assim como eu escolhi em deixar de ser, você também pode escolher em deixar de ser. Mas quando nós escolhemos em deixar de ser, o sistema não quer que nós apareçamos. O sistema não quer que nós sejamos vistos. Por quê? Porque nós somos a destruição da militância. Aliás, nós somos a destruição da narrativa da militância do movimento gay. Que narrativa é essa, pastor Helder? Em eles afirmar que nasceram assim. Nasceram gay. Biologicamente, cientificamente, teologicamente. É mentira. Nascemos homens, nascemos mulheres. Assim, Deus nos criou. Assim está escrito no livro de ciências, de biologia, na Bíblia. Para eu ser uma pessoa transfóbica, homofóbica, é só eu abrir aqui o livro de ciências e biologia. Mas eu quero falar algo para você, e aí? O que faremos? Agatha Lewis foi morta brutalmente por 4 transexuais e uma mandante, que também é transexual. Deixaremos como se nada tivesse acontecido? Isso é só um caso. Agatha Lewis morou comigo. Agatha Lewis foi um grande amigo. Agatha Lewis me conheceu e eu o conheci. Não estou falando de qualquer pessoa. E eu tenho muitos outros casos que presenciei de transexuais mortos por colegas, por disputas de ponto de prostituição, por clientes. Infelizmente. Mas a Globo isso não mostra, né? Inclusive a minha vida quase eu perdi por outros transexuais. Então fica aqui este pequeno vídeo, tá? Sobre este conteúdo. Carlinhos Maia. Devemos sim falar continuamente sobre o feminicídio. E isso não é somente dentro das igrejas, é em todo lugar. Em todo lugar devemos falar sobre o feminicídio. Mas também não podemos ser omissos ao que acontece na classe LGBT. Porque não é usando esta situação lamentável, Carlinhos Maia, que você vai querer tapar o sol com a peneira. Não. Devemos sim falar continuamente sobre o feminicídio. Mas também não devemos ser omissos o que acontece na classe LGBT. Neste sistema terrível, demoníaco, que é o movimento gay. Fiquem com Deus, a paz do Senhor, e até o próximo vídeo. Fique aí ouvindo, eu acho que você já ouviu, mas se você não ouviu, veja o que o Carlinhos Maia vai falar logo a seguir. Tchau, tchau.
Desculpa o desabafo, mas eu quero que vocês repassem isso. Porque eu vejo a igreja sempre na mesma pauta. É só sobre homossexualismo, é só sobre dízimos, é só sobre, meu Deus, e a violência doméstica, onde as fiéis vivem apanhando desses escrotos, sabe, que usam a palavra de Deus para poderem exercer esse direito, esse poder exacerbado sobre a vida de outra pessoa, sobre a liberdade de outra pessoa. Tá ligado? Tipo assim, até quando não vai ser falado de violência doméstica dentro das igrejas? Vai só falar de cu de viado, entendeu? Vai só falar de que vai pro inferno, que vai descer. Aos pastores, aos padres, comecem a falar de violência doméstica dentro das igrejas, sabe? Comecem a falar. A gente teve esse caso hoje dessa cantora gospel, uma cantora gospel onde foi carbonizada pelo próprio marido lixo que vivia dentro da igreja. E além de tudo, ela era pastora também. Espero que esse caso, essa mulher não tenha perdido a sua vida em vão. Eu espero do fundo do meu coração que não tenha perdido a vida dela em vão. Que seja repercutido por todos os lugares, que as mulheres entendam de uma vez por todas, que elas têm que começar a envergonhar esses homens, porque no fim todo mundo sabe quem é os cafajestos que batem mulher. Todo mundo sabe, num bairro todo mundo sabe. Então assim, tá na hora das pessoas literalmente se unirem. Não é possível que exista mais gente ruim do que gente boa no mundo. Não é possível, eu não acredito nisso. Então se você que esse vídeo se espalhe, sabe, que esse vídeo se espalhe pelo WhatsApp, que esses vídeos se espalhem pelos presidentes de bairro, sabe? Se vocês sabem, se no bairro de vocês, se na igreja de vocês tem alguma mulher que vive apanhando e todo mundo sabe, não trate isso como fofoca, envergonhem esses homens. Envergonhem esses homens. Vocês conseguem. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas foi encontrada hoje uma cantora gospel sem vida. E aí vocês pasmem. O marido que tirou a vida dessa cantora. Eu acho que tá mais que na hora, dentro das igrejas, começar a falar mais sobre violência doméstica. Na verdade, começar a falar mais não se fala. Quantas e quantas mulheres ficam presas a relacionamentos idiotas, abusivos como esses, sabe? Porque acreditam que tem que ser submissas eternamente aos seus maridos. Tá mais que na hora da igreja começar a falar sobre isso, começar a alertar as suas fiéis sobre isso. Quantas senhoras que passam aí a vida toda infelizes, apanhando, sofrendo violência doméstica todos os dias, porque tá escrito lá, porque você tem que ser o seu marido, você tem que ser serva, você é o homem da casa, você tem que apanhar até morrer. Existe uma lavagem cerebral tão grande dentro disso tudo, assim, que, meu Deus, que é tudo menos Deus. É tudo menos Deus. Então, um caso como esse de hoje, da cantora gospel Sara, eu não conhecia. Mas aí me veio o questionamento. Meu Deus, sabe? Tem que ser trabalhado isso dentro da igreja. Tem que ser alertado essas mulheres, porque quantas pessoas, dentro do meu seio mesmo de amigos, familiar, sabe, eu vejo maridos extremamente que usam o peso da Bíblia para poder ter uma escrava dentro de casa, e são os primeiros a fazerem maldades com suas esposas, né? E hoje chegou esse ponto do marido desse lixo de homem matar a própria esposa, que era uma cantora gospel, e eles viviam dentro da igreja. Então tá mais do que na hora da igreja começar a falar sobre violência doméstica dentro dos seus cultos, dentro das suas missas. Eu sei que eu tenho uma voz gigantesca aqui por tantas mulheres que me escutam, por tantas comunidades afora, não só comunidades, mas todo tipo de mulher em qualquer esfera social que ela vive, sabe? Tem que começar a usar a voz de vocês como arma, literalmente, sabe? Se tem alguém, se na sua igreja tem algum desses homens que vem com a Bíblia embaixo do braço e a mulher embaixo do pé, então toda a igreja deve envergonhar esse homem, sabe? É assim na vida. E quando vocês começarem a fazerem isso, entender, não me meto na vida dos outros, tá? Enquanto não acontecer com você,
Então, envergonhe essas pessoas. Se no seu bairro tem alguma mulher que porque no meu sempre tinha. Ai, fulano apanha do marido. E todo mundo trata apenas como fofoca. Fulano apanha como marido. E a próxima vai apanhando, a próxima vai apanhando. Daqui a pouco estão todas apanhando e todas sem força. Então, se vocês sabem de alguém que apanha no seu bairro, una todas as mulheres. Vai lá na porta e faz um protesto. E há tantos pastores que me acompanham aqui, há tantos padres. Eu sei que é difícil tocar em assuntos como esse, porque perde dízimo. Eu sei que muitos homens vão deixar a igreja, que muitas pessoas vão deixar a igreja. Eu sei, né? Mas qual é a missão de vocês? Eu acredito que quando vocês agirem com justiça, verdade e vida, eu tenho certeza que a sua igreja prosperará muito mais do que o dízimo maldito desses homens miseráveis.